Boa noite e a paz do Senhor esteja com todos. Mais uma vez vamos dar início à nossa reunião de oração, mas antes vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a tua Bíblia na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, que diz: Trava o bom combate da fé. Apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, nós te agradecemos por esse tempo em que o Senhor nos concede para meditarmos na Tua Palavra e também orarmos de acordo com a Tua vontade. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos abençoando no sentido de nós estarmos atentos ao Teu ensino e assim também para que possamos praticar aquilo que nos é ensinado. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Então, tomar posse da vida em Jesus Cristo significa aceitar, isso pela fé, a graça, a salvação e as virtudes que Deus já conquistou para nós. Não é tomar posse por merecimento ou conseguido pelo esforço próprio, mas se trata de alinhar o coração e as atitudes diárias para viver novas realidades todos os dias. Crer e aceitar todas as promessas de Deus e as suas bênçãos concedidas em Jesus Cristo, negando seus próprios conceitos e praticar o bom combate da fé, como lemos. Recusando velhos hábitos e vontades da natureza humana, incompatíveis com a palavra de Deus. Compreender o significado de tornar-se uma nova criatura, deixando o passado para trás e assim confiando no presente e também no futuro, mas na dependência do Senhor Jesus Cristo. Viver na dependência de Jesus é reconhecer com humildade e fé que as forças, a sabedoria e o sustento diário vêm do Senhor. É trocar a autossuficiência pela comunhão constante com Ele, entendendo que sem Jesus nada pode ser feito de real valor, isso falando espiritualmente. Reconhecendo e aceitar que a capacidade humana é limitada e que a direção do Espírito Santo é sempre a melhor escolha. Permanecer em Jesus significa que mantermos uma vida de oração e meditação na palavra de Deus, como os ramos que precisam estar ligados à videira para dar frutos. Sei que não há novidade desses fatos em nosso meio, mas é necessário que nós nos dedicamos à meditação constante quanto à aplicação dessas verdades em nossas vidas, e assim entregar todos os nossos planos à direção do Senhor, guiados pelo seu Espírito, ouvindo a sua vontade antes de tomar decisões, quer sejam grandes ou pequenas. E assim, descansando realmente de todo tipo de ansiedade, ou seja, trocando o peso do controle próprio pela paz que vem da confiança e na dependência de Jesus, que só Ele pode nos dar. Vivendo em constante comunhão com o Senhor, praticando o amor a Ele, praticando a oração e a obediência aos ensinamentos bíblicos no dia a dia. Mas, como já mencionei, não há nenhuma novidade nisso, pois já estudamos, já meditamos. Porém, e repito, necessário o praticar. Como meditamos na semana passada, o sermos constante
e aí sim, na dependência de Jesus, tomarmos posse do viver em Jesus e por Jesus, aceitando com sinceridade e compreendendo as promessas que ele já nos deu, de uma paz verdadeira, diferente de tudo que o mundo oferece. Como o Senhor declarou em João capítulo 14, nos versículos 26 e 27, que diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Enfatizando, então, as palavras de Jesus, quando ele diz que deixará e daria a sua própria paz para que o coração não se sinta aflito ou com medo, e desta forma abrangendo a todos quanto creem no seu nome e na sua obra, ou seja, a sua igreja, que é ontem, hoje e será eternamente. O viver em Jesus é tomar posse da vida eterna, que significa deixar de apenas contemplar a paz, mas passar a vivê-la no dia a dia, entregando as preocupações e as ansiedades nas mãos de quem realmente tem poder para realizar todas as coisas de uma forma perfeita e eterna. E assim tornando Jesus Cristo como o nosso único e eterno refúgio, numa certeza viva e operante, tanto na mente como no coração, contra tudo ao nosso derredor ou qualquer que seja a dificuldade, quer seja física ou espiritual, trazendo equilíbrio e firmeza em todo o tempo. Colocando nas mãos de Deus tudo aquilo que foge do nosso controle e causa angústia, medo ou qualquer sentimento humano, declarando com fé, afirmando e crendo que tudo está realmente sob o controle do Senhor, nosso Deus, e assim tomando posse da calma, do refrigério que só Jesus Cristo pode nos dar. Reforçando então, o que cabe a nós é somente tomarmos posse do que já foi nos concedido em Jesus. Cabendo a nós também buscarmos em oração, e esse é o principal motivo da nossa reunião às quartas-feiras, para mantermos firme a certeza e não nos esquecermos em nenhum momento que precisamos viver em Jesus, ou seja, na sua presença e sob a sua dependência. Lemos lá em Filipenses capítulo 4, versículos 4 ao 7, que diz: Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Nesses versos, Paulo afirma que aquele que tomou posse da vida eterna em Jesus, que ele nos concedeu no Calvário, e todas as demais promessas relativas ao seu cuidado, é fortalecido pela oração e se sobrepõe à ansiedade, provendo a paz, e nada e ninguém pode nos tirar, a não ser nós mesmos, quando não vigiamos no poder do Espírito Santo. Também lemos na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 15 a 17,
que diz: a paz de Cristo, para o qual também foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavra, por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele, a Deus Pai. Cabendo então a nós permitir que a paz de Cristo domine o nosso coração, deixando o Espírito Santo operar em nós com toda liberdade. Lendo também João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Como já meditamos neste versículo, Jesus assegura vitória a todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que tomou posse da vida eterna com ele, mesmo que seja no meio das aflições deste mundo. Continuando a nossa meditação, gostaria de ler com os irmãos o Salmo 29, que diz: tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um grande garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem: glória! O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Essa declaração do salmista, que o Senhor abençoa o seu povo com paz, se estende a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, a todos aqueles que tomam posse da vida eterna. Foi no passado e é nos nossos dias. Se amamos o Senhor e cremos que Ele é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, temos todos os motivos para viver com alegria. No entanto, existem certas atitudes e comportamentos que podem prejudicar o ato de tomarmos posse das bênçãos de Deus. Então é necessário que nós nos afastemos dessas atitudes para podermos experimentar o melhor que Deus preparou para as nossas vidas. Em Tiago, capítulo 3, verso 12 e 16, diz assim: meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga, o sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão, todo tipo de prática nociva.
A inveja no cristão pode trazer confusão para a sua vida e pode facilmente fazê-lo cair no erro de achar que a vida dos outros é melhor. Ao contrário, deve ficar feliz com as bênçãos recebidas pelos irmãos. A vida cristã não é uma competição para saber quem merece mais. Devemos em todo o tempo sermos gratos pelas nossas bênçãos recebidas e também expressarmos nossa gratidão pelas bênçãos recebidas pelos nossos irmãos. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37 ao 39, diz assim: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós somos lembrados pelo apóstolo Paulo que somos mais que vencedores por meio de Cristo e que nada pode nos separar do amor do Senhor, esse amor que Ele tem por nós. E como temos meditado, é através da fé em Jesus, através da oração e da meditação da palavra de Deus, que esta certeza que somos mais que vencedores em Jesus torna-se realidade em nossas vidas. Jesus Cristo é fiel e sempre presente. Precisamos reconhecer que, mesmo nas dificuldades, o plano de Deus para as nossas vidas é perfeito. Ao confiarmos nas suas promessas, a paz, a coragem, elas brotarão em nosso coração, dissipando as nossas incertezas e medo. O objetivo que o Senhor coloca no nosso coração em insistirmos na oração e meditação da palavra de Deus em todo o tempo é visando que as palavras do salmista, como do Salmo 103, tornem-se também realidade no louvor ao Senhor. Quando ele diz assim, então, Salmo 103, versículos 1 ao 5. Ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de modo que tua juventude se renova como a da águia. Então nós precisamos praticar o reconhecimento e assim valorizarmos o que o Senhor, na sua misericórdia, tem dado a todos nós. Em vez de focar naquilo que ainda não foi nos concedido, e isso segundo a eterna sabedoria de Deus, nós devemos ser gratos, ou seja, o nosso coração então se encherá de paz e de alegria. A gratidão permite que a luz da presença de Jesus Cristo em nós brilhe intensamente em nossa vida e assim podemos testemunhar o grande amor do Senhor para com todos. Nos atentando também para que não sermos orgulhosos em nós mesmos, pois como lemos em Provérbios 16, versículos 17 e 18, diz: a estrada dos corretos desvia-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a vida. A arrogância antecede a destruição e a altivez de espírito antecede a queda. O orgulho próprio impede o cristão de reconhecer as suas falhas e limita a sua capacidade de pedir ajuda ao Senhor. A pessoa orgulhosa não aceita a correção e acredita que pode viver sem depender de Jesus, o que acaba levando-o à queda.
O cristão necessita reconhecer suas falhas e buscar o aprendizado na palavra de Deus, e isso em oração. E assim, agindo, abrirá espaço para o Espírito Santo agir em sua vida. O cristão deve também perdoar. Assim como Deus nos perdoou, devemos orar por aqueles que nos feriram, pedindo a Deus que transforme também o seu coração, assim como Jesus transformou o nosso. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 15, diz assim: Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E, acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para o qual também foste chamado em um só corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. É assim que nós devemos viver o nosso tomar a posse que o Senhor nos concedeu, a vida eterna. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, que você tenha compreendido essa mensagem e que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Então, diante desta meditação, eu convido a todos a orarem por si e por uma igreja que realmente tome posse da vida e da herança em Jesus Cristo e viva em adoração, honrando ao Senhor nosso Deus em todos os dias até a sua volta. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo.